Bom, pessoal, nessa vídeo top aula, eu estou aqui para falar do transformador de forno de micro-ondas. Esse curso que eu estou lançando, ele é um curso muito completo, onde eu não só ensino como testar o componente, como também eu ensino tudo sobre o componente. Porque não adianta vocês saberem testar o componente e não saber as características do componente, certo? Então, muito bem. Esse é o transformador de potência do forno de micro-ondas, ou transformador de força. É a alimentação do mesmo, ou seja, esse cara aqui é responsável pela alimentação da parte de alta tensão do forno de micro-ondas. Sempre quando vocês verem as duas letras AT, significa alta tensão, ou HV, alta tensão também em inglês, certo? Então é o seguinte, esse transformador aqui, ele é responsável pela alimentação, igual eu estou falando. Acompanhe aqui, ó, nessa advertência que está escrito perigo alta tensão. E ele também lembra o técnico que for fazer o reparo do equipamento de forno a micro-ondas que tem que descarregar o capacitor. O capacitor, gente, seria essa peça aqui. Essa peça, ela armazena carga. E essa carga que fica armazenada nesse componente, ele pode ser letal se você vir a tomar um choque. Certo? Diferente do capacitor de motor de portão, um exemplo, que você pode tomar um tranco e tudo, e pode ficar vivo, esse dificilmente você vai ficar vivo, porque ele armazena uma alta tensão. Muito bem. Esse transformador, aqui nas especificações dele, ele mostra que ele é para 120 volts e 60 Hz. 60 Hz é a frequência da rede. Isso por quê? Porque a rede elétrica, ela fica variando entre 60 vezes por segundo, entre positivo e negativo. Isso eu estou falando da corrente alternada, pessoal. Transformador é sempre corrente alternada, certo? Não é igual uma fonte de circuito eletrônico que é corrente contínua. Corrente contínua, ela seria uma corrente direta. Corrente alternada é uma corrente que não tem um polo definido e ela sofre uma variação em cada ciclo de segundo. O transformador, ele tem uma entrada de força que a gente chama de primário e ele tem a saída de força que a gente chama de secundário. Como saber qual é o primário e qual é o secundário? Nesse momento, eu falei que o primário é esse e o secundário é esse. Mas caso eu não tivesse falado, como que a gente ia decifrar qual é o primário e qual é o secundário? Simples. No forno de micro-ondas, eles têm um padrão. O primário, que é a entrada, sempre vai ter essas duas lâminas aqui, que são esses plugs. E o secundário vai ser sempre a saída dos fios. Certo? Então, essa é a bobina primária, o enrolamento primário. E essa é a bobina secundária, que é da parte de cima, que sai do lado de cá. O transformador, ele tem uma entrada primária de 120 volts, com uma tolerância de até 127 volts, e duas bobinas secundárias. Uma de menos voltas, com 3 voltas de espira, que dá 3 volts, que é o filamento que vai para o magnetron. Porque a finalidade do forno de micro-ondas, como vocês já sabem, é produzir o feixe de micro-ondas para poder esquentar os alimentos dentro da cavidade, certo? Que em outra aula eu vou estar mostrando para vocês o que é chamado de cavidade. Então, essa parte aqui é a parte do filamento. Ela vai uma tensão de 3 volts para a válvula especial chamada magnetron, que é como fosse o coração do forno. E ela também tem a tensão dos 2000 volts, que é esse fio aqui. Aí vocês me perguntam, bem, mas como que um fio vai levar a alta tensão? Porque nós sabemos que um fio ele precisa de um outro contato para estar levando uma energia, correto? Então nesse caso é o seguinte, o outro fio
que fecha contato com esse, ele vai na carcaça do forno. Ele é o aterramento e o isolamento do transformador. E o isolamento também da fonte de alta tensão. Então, é assim que funciona. Esse fio fecha contato com esse. Esse vai para a carga, que seria o magnetron. Ele é o retorno. Mas muita atenção, pessoal. Porque aqui não vai só os 3 volts, certo? Não vai só os 3 volts. Aqui vai a alta tensão misturada com os 3 volts. Por que 3 volts? Eu vou explicar. O magnetron, que é essa peça aqui, ele que é responsável por esquentar os alimentos. É ele que produz a onda eletromagnética na qual vai esquentar o seu alimento. Certo? Então, como que funciona? Ele precisa ser aquecido. Como toda válvula, ele precisa ser aquecido. Ele é aquecido com 3 volts. Aí ele gera elétrons, na qual é atraído pelo cátodo, certo? Através desse filamento, e vai até o anodo, que é a placa. E assim ele vai produzir as micro-ondas. Na outra videoaula eu vou explicar mais detalhadamente o funcionamento do magnetron. Mas como a tensão é o transformador, então vamos lá, pessoal. Ele tem essa bobina menor, que é o primário, e ele tem essa bobina maior, que é o secundário. Certo? Então, sempre quando a bobina menor for o primário e a maior for o secundário, ele é elevador de tensão, que é o caso do transformador de micro-ondas. Outros transformadores, que podem ser redutor de tensão ou apenas isolante, ele vai ter essa parte aqui maior e essa menor. Então, se ele tiver o primário maior e o secundário menor, ele não é elevador, ele é redutor de tensão, pessoal. Quer dizer, ele diminui. Quantas vezes mais esse transformador eleva? Ele eleva 10 vezes mais, pessoal. Nós vamos estar fazendo testes nesse transformador em outra videoaula para mostrar a quantidade de vezes que ele dobra, e eu vou estar explicando para vocês os cálculos. Eu vou ensinar também até você descobrir potência de transformador. Por isso que eu falo, essa videoaula ela é para você que quer aprender, para você que quer ter uma profissão, que precisa de conhecimento. E aqui você vai ter todo o conhecimento necessário para poder trabalhar com forno de micro-ondas sem nenhuma dúvida. Por isso que o nome do nosso curso é Os Riscos de Equipamento de Alta Tensão. Entendeu? É por isso que eu explico. Então, pessoal, essa videoaula vai ficando por aqui. E até a próxima videoaula, se Deus quiser.